Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui quem vos fala é o professor Gesiel. E vamos para mais um vídeo falando sobre geologia. Hoje vou trabalhar aqui um pouco sobre a Pangeia, tá? A Pangeia vocês já ouviram falar que é o único continente, né? Há 240 milhões de anos atrás. 240 milhões de anos atrás. Segundo os geólogos e suas teorias, tá? Vou começar a falar assim, segundo as teorias. Por que segundo a teoria, pessoal? Porque não é uma verdade absoluta. Eu, eu tenho as minhas formações, tenho as minhas crenças e, claro, a gente usa a razão sempre, mas tem muita coisa aí que a gente não pode aceitar como verdade absoluta. Tem muita coisa que a gente questiona, muita coisa ainda que é colocado como sigamos. Vamos lá. Pangeia, único continente há 240 milhões de anos atrás, o único bloco continental, né, formaria ali a Pangeia. E com o passar dos anos, por exemplo, há 200 milhões de anos, nós começamos a ter as primeiras rupturas, né? Se antes era um único bloco, né, a Pangeia, então agora nós vamos ver essas rupturas ocorrendo no planeta. Então nós temos o primeiro afastamento é a formação do continente chamado Laurásia. Tá? A Laurásia seria o que é hoje a América do Norte, tá? É o que seria a América do Norte hoje, com a parte da Europa e Ásia, tá? Isso seria a Laurásia, tá, pessoal? Aí a Pangeia já não existe mais. Aqui é a Baía de Hudson, tá? A Baía de Hudson. Vamos lá. Seguindo aqui. Vou seguir, fazer do meu jeito aqui, tá, pessoal? Pra vocês entenderem melhor. Então aqui a Laurásia. Isso aqui há 200 milhões de anos atrás. Tranquilo? Abaixo da Laurásia nós tínhamos já a América do Sul, né? América do Sul, vamos fazer melhorzinho aqui a América do Sul, né? América do Sul aqui. Dá pra ver a América do Sul aí, né, pessoal? Ó, América do Sul. E aqui o continente africano. O continente africano. Tá? Deu pra ver o continente africano, né? Esse formava até então, eles estavam juntos, tá? Eles estavam juntos. Havia as primeiras rupturas, mas estavam juntos. E aqui formavam o Gondwana. O Gondwana. Errei aqui. Gondwana. Professor, é importante saber disso? Sim. É importante saber disso, meu amigo. Vira e volta a cair no vestibular. O que é a Gondwana? E a Gondwana, meu amigo, é importante porque é dali que Alfred Wegener começa a deduzir que África e América do Sul estavam junto. Tudo bem que depois eles começaram a deduzir pela Europa, mas começa aqui. América do Sul e África, tá? Começa aqui, Gondwana. No Gondwana também nós tínhamos a Antártida, né? Isso fazia parte do mesmo bloco continental. A Antártida
a Antártida ligada aqui, eu fiz muito baixo a Antártida. A Austrália, já fiz essa outras vezes, e a Índia, tá? Formava um bloco só. Isso há 200 milhões de anos atrás. Isso há 200 milhões de anos atrás. Bom, vamos seguir? Vamos dar continuidade aí na nossa escala geológica. Há 135 milhões de anos atrás, essa separação começa a ficar mais intensa, né? Vamos lá. Escrevendo e apagando, escrevendo e apagando. Até quando essa luz vai durar? Que é muito, escreve e apaga, escreve e apaga. Continuando aqui, há 135 milhões de anos atrás. É tempo, hein, gente? É tempo. Começa então o afastamento da... Eu vou fazer menorzinho aqui, porque tô fazendo muito grande os meus continentes aqui, senão não cabe o espaço aqui. Aí começa a separação da Antártida. A Antártida deixa Gondwana, tá? Os últimos ao se separarem, parecendo um casalzinho amoroso aqui, é a África e a América do Sul. A América do Sul e a África junto, né, quase inseparáveis. A Laurásia já estava mais distante ainda do Gondwana. Não vai dar para desenhar tudo aqui, né? A Baía de Hudson e tal, beleza. A Laurásia já estava mais ao norte, começou a se afastar. A Gondwana ainda junto. E eu começo a ver a Antártida, que estava presa aqui, a Antártida, o continente antártico, tá, pessoal? E a Índia começa a se desprender. A Índia vai fazer uma longa viagem em direção à Ásia. A Índia vai seguir esse caminho aqui, tá? Beleza? A Austrália, ela tá começando a querer, começa a se desprender também, tá? A Austrália aqui começa a se desprender, aqui também aqui tá a Nova Zelândia se desprendendo, tranquilo. E começa então esse fluxo, então esses movimentos, uma indo para cá. E esse movimento de separação entre África e América do Sul ainda é bem lento, bem lento. Outras placas tectônicas se movimentaram de forma mais intensa. E a separação da América e América do Sul e África, continente africano, bem outros. Por exemplo, a placa tectônica que separa a Europa da América do Norte, ela se afasta a cada 8 centímetros ao ano. Quer dizer, ela se afasta de forma bem mais intensa, bem mais rápida. E da América do Sul, 2 centímetros ao ano. Pois é. Aí chegamos ao ano de 65 milhões de anos atrás. Vamos lá. 65 milhões de anos atrás. Nós já temos a separação mais evidente da América do Sul e África, né? Aí pela primeira vez eles se separaram. Parece aquele casal grudento, né? Aí eles se separaram de vez. Houve um divórcio aqui, um divórcio continental, né? Aí houve o divórcio. A Antártida já começa a tomar a sua posição ao polo. A Índia já está no meio da sua jornada. Por isso que a Índia hoje é chamado de subcontinente. Os geólogos chamam a Índia de subcontinente indiano. A América do Norte ainda
grudadona com a América do Norte, ainda continua grudadona com a Ásia e Europa, tá? Mas começa a ter o primeiro afastamento aqui do que vai ser aqui do que vai ser a Ásia e Europa, tá? Bom, já dá para ter uma ideia de como isso vai terminar, né? Isso há 65 milhões de anos atrás, tá, pessoal? 65 milhões de anos atrás. Até chegar ao período, a formação mais atual, em que os continentes passaram a tomar a posição que estão agora. Então lembra que a Índia, o subcontinente indiano, está se deslocando, saiu do extremo sul da Terra. A Índia, que estava na Antártida, no polo sul da Terra, a Índia vai caminhando em direção ao norte e agora vai ter uma grande colisão. E não é à toa que nós temos a maior cadeia de montanhas do nosso planeta. Aonde? Na Índia. A maior cadeia de montanhas do mundo é na Índia, ali na Ásia, que é a cadeia do Himalaia. Daí, a teoria dos caras que houve um deslocamento muito intenso de placas tectônicas de uma forma muito rápida, fica interessante para mim. Daí a teoria dos caras ficou interessante, essa teoria. Interessante. Porque muito rápido. E se você vê onde tem as maiores cadeias de montanhas? No Himalaia. Ou seja, houve uma colisão, mas não foi uma colisão lenta, mas sim intensa, rápida em curto tempo. Ou seja, precisava de uma energia muito grande também, e seria como várias bombas nucleares que viessem debaixo da Terra para separar esses continentes. O magma poderia fazer isso? Com certeza poderia. É claro que falando disso, você tem que tirar toda a cogitação de existência de vida no planeta. Porque se isso acontece, e se tiver pessoas nesse planeta, a população, espécies, animais, será tudo dizimado. Morre tudo, meu. Para uma separação muito rápida e muito intensa. Daí também eles dizem que a formação de carvão mineral, petróleo, todos os fósseis que ajudaram e contribuíram para a formação de petróleo vem desse processo de formação de petróleo de forma muito intensa e rápida, tá? Que foi compactado de forma abrupta também. Muito material orgânico foi soterrado em um período de tempo muito rápido. Daí a formação de reservas minerais de petróleo e carvão mineral. Tá? São outras teorias. Uma outra forma de ver, mas ambas teorias explicam a deriva continental. Tá? Uma explica pelo tectonismo das placas causado pelo movimento de convecção do manto magmático, e a outra por uma força que ainda eles procuram estudar se é pelo manto magmático. Outros já afirmam que eram aquíferos condicionados no subsolo. Depois eu vou explicar como que eles falam professor, se era água assim, confinado na crosta terrestre, não era para estar tudo inundado, então se tinha mais água do que tem hoje.
tinha água era para ter mais água no oceano. Nós vamos tentar explicar isso também. Vamos lá, são teorias, tá, pessoal? Tô querendo só apresentar algumas para dizer que eu nunca falei sobre isso. Tá? Então vamos continuar aqui. Aí nós temos o formato atual, né? Aqui o Alasca, Península da Califórnia, a Baía de Hudson, né? O Golfo do México, né? A América Central foi ligada de novo à América do Sul, a África aqui distante da agora, que ficou tanto tempo grudada, agora distantes, né? Aqui a Península da Arábia. Pessoal, península é uma extensão do continente que entra no oceano, cercado pelas águas do oceano. Por exemplo, isso aqui, ó, por exemplo, a península pode ser pequena, maior. Por exemplo, ó que eu estou desenhando aqui, ó, a Península da Flórida é uma península. Aqui, isso é uma península. Aqui a Arábia Saudita, Península da Arábia, é um tipo de península. Grande, mas é uma península. Tem a Península do Sinai, que está aqui pequenininha, não dá para ver, eu teria que ampliar mais, fazer em maior escala, mas tem a Península do Sinai. Há um outro tipo de península, Península da Península Ibérica, onde está Portugal, França, Portugal, Espanha. Península Itálica, Península Grega dos Balcãs, aí vem aqui Península da Turquia, né? A Península da Dinamarca, aí eu subo mais um pouquinho aqui, Península da Escandinávia, né? Península da Escandinávia. Bom, lembram que eu falei da Índia, né? Houve sim essa grande colisão e aqui, pessoal, quando tem essa colisão, forma a cadeia de montanhas do Himalaia, uma das maiores do mundo, tá? Aqui a península da Indochina, onde está o Vietnã, Laos, Camboja, península da Coreia, né? É isso aí, pessoal. Aqui fazer a Coreia mais alta aqui, né? Que beleza. E aqui o arquipélago do Japão. Entenderam que é península então agora, né? Já sabe que é península, né? Por que eu tô falando península? Porque eu vou falar sobre a formação geomorfológica do planeta. E os geólogos, os geomorfólogos, também não fazem uma afirmação concernente à divisão dos continentes. Quando nós falamos de continentes, a gente fala o quê? A Terra tem 6 continentes. 6, né? É 6. Se você não sabia, é 6. Então fica sabendo agora. América, Europa, Ásia, África, Oceania e Antártida. Olha a gente esquecendo da Antártida aqui. Não desenhei a Antártida, né? Vamos desenhar a Antártida aqui. A Península de Geórgia aqui, a Antártida aqui, ó. Tá. Antártida. Tranquilo. Pessoal, então vamos virar aqui. Vamos fazer. Não precisa eu ficar vendo a minha cara, né? Veja o mapa, né? Melhor ficar vendo a minha cara. Ok, tá vendo aí, né, gente? Tranquilo? Olha o que acontece. O que os geomorfólogos, os geólogos definem como continente? E a definição de ilha, península. O que é um continente? Continente é uma grande porção de terra, de crosta continental, é claro, continente, crosta continental, falando redundância. É uma grande porção de terra emersa, ou seja, acima das águas oceânicas, cercado por águas oceânicas. Isso aí tá meio que óbvio aqui. Então, nós vemos aqui, por exemplo, a América, cercado pelo Oceano Atlântico, Oceano Índico e aqui o Oceano Glacial Ártico. Tranquilo, não tem muita
não tem muito a que questionar aqui, né? Então aqui a gente consegue observar que aqui é um continente. Apesar que hoje, nós, pela localização geográfica, nós podemos até dividir a América em três partes, mas pela questão política. A América do Norte, a América Central, mas a América Central está ligada à América do Norte. A América Central é apenas uma região da América do Norte, se a gente fosse ver assim. Mas dividimos politicamente e por localização geográfica, América do Norte, América Central, América do Sul. A gente poderia sim dividir a América do Norte e a América do Sul. A Central é só para dizer, ó, a Central é o Caribe, é a parte explorada pelos Estados Unidos. Mas tudo bem, geograficamente a gente dividiu com América Central. Mas a gente sempre fala, América é um único continente. Beleza, bloco continental. E as ilhas vão ser colocadas nos continentes à medida que estiver mais próxima dessa porção continental. No caso, a Groenlândia é um território, é uma ilha que está mais próximo à América do que à Europa. Aí você vê o continente africano, uma grande porção terrestre, emersa, cercada por águas oceânicas do Oceano Atlântico, Oceano Índico, aqui é o Oceano Índico, tá, pessoal? Oceano Índico, Atlântico, Oceano Índico, tá? Aí aqui ao norte é o Mar Mediterrâneo, mas também não... Pra mim tá óbvio aqui que a África é um continente. Vamos então à questão da Europa e da... A questão da Europa e da Ásia. O que separa a Europa da Ásia? Tem alguma coisa aqui? Você consegue identificar o que é Europa e o que é Ásia? Não, né? Não, porque se você for ver aqui, então a gente começa a observar que a Europa é uma continuação da Ásia. E lembra que eu falei que é uma península? Uma península é uma extensão do continente cercado por águas oceânicas, marítimas. Olha aqui, olha a Europa, ó, Europa. Tudo Europa aqui, né? E aí, o que os geólogos chegam a falar? Aí os europeus ficam doidos. Que a Europa, na verdade, é uma extensão da Ásia e é considerado uma grande península, uma península gigante. É uma península gigante da Ásia. Não passa de uma grande península do continente asiático. Alguns até afirmam, vai mais longe, que a África está ligada com a Ásia e também seria um único bloco continental. Ásia, Europa e África seria um único continente. Hoje, para falar que não tem uma divisão geográfica, uma fronteira, um limite entre Europa e Ásia, nós temos os Montes Urais aqui no interior da Rússia, que separa a Ásia da Europa, só, né? Mas então qual que foi o critério para nós dividirmos a Ásia da Europa, se é um único continente? É a questão histórica, é a questão cultural, né? A ocupação, a forma diferenciada do continente europeu, do continente asiático. O continente asiático é conhecido como Oriente, né? O lugar dos povos mais antigos, as mais antigas civilizações, o berço das principais religiões do mundo, está aqui no Oriente, na Ásia. E a Europa ocorre bem depois em relação a isso. É claro que a Europa também tem os seus povos antigos, germânicos, os bárbaros, mas aqui vai ser formado uma outra civilização. Na Grécia, onde vai ser o berço da civilização ocidental, vai sair a língua indo-europeia. Bom, a gente afirma isso, então que essa divisão foi mais pelos aspectos históricos, tá? Os aspectos históricos e culturais que houve a divisão entre Europa e Ásia, porque na verdade, do ponto de vista geológico, é o mesmo continente. Tá? A Austrália, a Austrália é uma grande ilha.
é o limite para considerar, foi os geólogos, os geomorfólogos também utilizaram como o limite para considerar o que deveria ser continente e o que deveria ser ilha. Então o critério foi assim: tudo que for todo território menor que a Groenlândia é considerado ilha. E todo território maior que a Austrália é considerado continente. Então, tanto a Austrália quanto a Groenlândia são ilhas. Então, a Austrália é uma grande ilha que compõe a formação de um continente diferente, né? Que continente é esse? Que, na verdade, é um continente formado por ilhas. E vale lembrar, pessoal, que ilhas são terras emersas da crosta continental, das placas. Então essas ilhas aqui, ó, é as partes emersas da placa continental, que alguns chamam até de Caledônia, tá? Então aqui é o continente da Oceania, onde boa parte das terras emersas são ilhas, né? E a maior ilha é a Austrália e Nova Zelândia. E a Nova Zelândia. Professor, e aqui? Aqui também tem um fator político e geográfico. Papua Nova Guiné pertence à Oceania, a Indonésia pertence à Ásia. Tá? Tem essas questões políticas e históricas, tá? Na formação de continentes aí, na divisão de continentes. Tranquilo? E por fim, a Antártida. A Antártida, segundo os arqueólogos, antropólogos, é o único lugar onde não há evidências de vestígios, evidências arqueológicas de povos nativos. Todos os continentes nós vemos povos nativos, menos na Antártida. O máximo que tem são registros dos povos maores da Nova Zelândia que chegaram a navegar próximo à Antártida, é o máximo que tem. Mas não há uma colônia, não há uma ocupação. Hoje, a ocupação atual da Antártida é dos povos europeus, americanos, os povos africanos da Austrália, Nova Zelândia, da Ásia, que fazem pesquisas, experimentos e tudo mais na Antártica. E a Antártida ou Antártica é um território internacional, tá? Controlado pelas nações, pelos países, né, que compõem as Nações Unidas. Tranquilo? Entenderam aí um pouco da Pangeia, o que é Gondwana, o que é Laurásia, tá? Um bom nome para sua filha, Laurásia, tá? Para o seu filho, Gondwana. Gondwana é um nome meio estranho, né? Vai para Laurásia. O nome da sua filha, Laurásia. O que é Laurásia? É a parte da Ásia com Europa e América do Norte, deu Laurásia, tá? Beleza? Se os geomorfólogos fossem dar um nome para o continente da Ásia e América, Ásia e Europa, seria Eurásia. Eurásia. O nome correto do continente asiático, desse bloco aqui entre Ásia e Europa, seria Eurásia. Tá? Porque forma um único bloco de terra emersa. Tranquilo, pessoal? Relação aí a continentes, oceanos. Então vamos lá, oceano. Já que o vídeo chegou a 30 minutos, então vamos lá. Então já que chegou aqui, ó, Oceano Atlântico. Aqui o Oceano Pacífico. Aqui o Glacial Ártico. Para quem acha que o Papai Noel mora no Polo Norte, eu ia escrever Polo Norte. O Polo Norte, na verdade, gente, são águas congeladas no inverno. É o Glacial Ártico, tá? Não existe terras firmes no Polo Norte. Aqui o Pacífico, a outra parte do Pacífico, tá? É o mesmo lado, pessoal. Tá entendendo que é o mesmo lado aqui, né? E aqui o menor oceano. O menor oceano, que é o Índico. Já questionaram por que aqui não chama oceano, aqui embaixo, ó, no Polo Sul, por que não chama Oceano Glacial Antártico? Já questionaram, mas não há uma divergência, tá? Há uma divergência, então não há
não há afirmações coerentes aqui. Então, ficamos apenas com os 5 oceanos, tá? E aos mares também, mas eu não vou colocar nome de mar aqui não, meu. Senão vai ficar... O vídeo vai demorar aí, já vai ficar 1 hora de vídeo. Tá? Um forte abraço, Deus abençoe e bons estudos aí.